Hoje estamos diante de um evangelho que a leitura não é muito fácil, é um evangelho bastante difícil. E difícil por quê? Porque ele traz muitos elementos e por isso encontrar o núcleo temático é difícil. Então, para tentar um aprofundamento, nós vamos tirar 3 passagens e vamos tentar refletir esta passagem à luz do conjunto da liturgia do dia de hoje. Vamos partir do primeiro fato. Jesus tinha ido para Jerusalém e por ocasião da festa da Páscoa dos Hebreus. Este é o primeiro fato que nós aprofundaremos. Em seguida nós vamos falar sobre a ação enérgica. Para nós não é muito cômodo ver Jesus com um chicote na mão, pronto para expulsar as pessoas do templo. É uma imagem que para nós, nos dias de hoje, seria muito escandaloso, né? Como se o padre expulsasse alguém de dentro da igreja, seria um escândalo muito forte. E por fim, nós vamos falar sobre Jesus e o seu corpo, que ele identifica com o templo. Ele estava falando do templo que era o seu corpo. Então nós vamos seguir essas 3 passagens para tentar compreender aquilo que o evangelho de hoje, a liturgia, pretende nos dizer, sobretudo à luz da quaresma. O primeiro ponto é que Jesus estava em direção a Jerusalém. E a ocasião era a festa da Páscoa dos Hebreus. Todo o homem hebreu pio, o homem devoto, faz 3 peregrinações a Jerusalém, sobretudo os antigos, por ocasião da festa da Páscoa, por ocasião da festa dos tabernáculos e por ocasião de Pentecostes. Jesus Cristo, então, entra dentro da tradição do povo que ele pertence e vai até aí para a festa da Páscoa. Mas o que os hebreus, o que os irmãos judeus celebram no dia da Páscoa deles? Eles celebram a libertação. Eles estavam como escravos em Israel, não como escravos, eram escravos em Israel. Eles eram escravos no Egito e foram libertados por uma intervenção divina. A libertação, portanto, não ocorre pela própria força, mas pela intervenção do próprio Deus, que vem ao encontro do seu povo naquele momento escravo de uma grande potência e faz eles atravessarem o Mar Vermelho a pé enxuto. Isso vai nos demonstrar que liberdade está sempre dentro de uma relação. E de fato, na primeira leitura, o primeiro versículo vai nos dizer exatamente isso. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. E se queremos ser completamente livres, nós não podemos fazer a liberdade sozinhos, como se pretende o pensamento atual. A liberdade é sempre fruto de um relacionamento com Deus, porque Deus é completamente livre e somente nele é que podemos ter a liberdade completa. Ninguém deseja ser escravo, mas a liberdade ela não acontece porque nós podemos viver sem um relacionamento, que é aquilo que o mundo propõe. Porque o ser humano em si, ele é um ser para a relação. E a primeira relação ao qual ele é chamado é a relação com o próprio Deus. E esta relação com Deus, quanto mais profunda, significa que o homem mais livre é. Porque no relacionamento com Deus nós conseguimos encontrar os nossos irmãos, conseguimos estar com o outro. E o tempo da quaresma, com os exercícios que nos são propostos, eles nos ajudam a isso, a nos libertar da escravidão. E qual que é a maior escravidão que nós temos? Os nossos pecados. Já não é a escravidão de um povo tirano que nos oprime. Nós concebemos que aquilo que nos deixa verdadeiramente presos, que nos faz verdadeiramente escravos, são os pecados que nós carregamos. E ninguém, absolutamente ninguém, quer ser escravo. Isso significa que ninguém quer viver no pecado. Por mais que o pecado possa ser sedutor, por mais que apareça como uma coisa assim, tem sempre uma coisinha que deixa o nosso interior meio manchado, meio fora do eixo. E é por isso que nós desejamos uma liberdade, mas esta liberdade só encontramos dentro da graça de Deus, com Deus.
E o tempo da Quaresma, ele nos ensina exatamente isso. Jesus Cristo vai, por ocasião da Páscoa dos Hebreus, quando vai viver a sua Páscoa também, e que nos dará a plena libertação dos nossos pecados. Por isso, se quisermos ser livres, somos chamados a viver dentro de uma relação. Esta relação com Deus, que por graça nos deixa livres do pecado e nos dá a graça de viver plenamente aquilo que nós somos chamados. O segundo ponto que nós pretendemos na reflexão de hoje é Jesus Cristo que vai ao templo, pega um chicote e expulsa os vendedores, os cambistas, os animais, a mercadoria deles. É uma imagem difícil para a gente, não é uma imagem muito fácil, sobretudo para o nosso tempo moderno, para o tempo em que nós vivemos, em que tudo tem que ser muito tranquilinho, muito amorzinho, muito confortável, que traduzindo na linguagem da internet, quer dizer, nós vivemos um tempo um pouco Nutella, né? A internet fala Nutella. Então, conceber um Jesus que entra dando chicotada não é uma coisa muito legal. Mas isto é uma realidade, Jesus Cristo fez isto. Mas como podemos interpretar isto? Ver Deus, para o antigo, como um Deus que é nervoso, um Deus que não era uma coisa inusual. Ao contrário, nós vamos ver na primeira leitura, e vai nos dizer o próprio Deus: eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento, castigo a culpa dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Portanto, para o homem antigo, conceber Deus com esta vertente também muito séria, muito enérgica, não era uma coisa fora do contexto, fazia parte. Mas quando vamos consultar a literatura rabínica, a interpretação dos rabinos sobre este texto aqui da Torá, eles vão nos dizer exatamente que o castigo de Deus não é a condenação de Deus. Olha que bonito isto. E quando fala que Deus castiga até a 3ª e 4ª geração, significa que os pais, os filhos e os netos. Ou seja, aquela geração, ela tem a graça de poder se converter. Ou seja, o castigo de Deus, ele é em prol da conversão. Ele não é em prol da condenação. E dar a possibilidade de gerações se converterem significa uma manifestação da misericórdia de Deus, que pode nos parecer muito estranho. Mas sobre esta ótica, nós podemos compreender Jesus Cristo que entra dentro do templo muito nervoso e faz este ato de mandar embora os comerciantes. Ou seja, quando Jesus Cristo está fazendo isso, está de alguma forma manifestando o convite à conversão. É tempo de se converter. Será que nós temos a capacidade de deixar Jesus entrar no templo da nossa vida e mandar embora aquilo que não nos constitui como pessoas? Será que temos coragem de deixar Jesus entrar no templo da nossa vida e destruir aqueles atos que nós fazemos de comércio, atos que não são justos, aquilo que não pertence ao nosso ser cristão? Muitas vezes, já disse em uma homilia, mas repito, o modo como Deus nos ajuda parece uma não ajuda, porque nós não compreendemos exatamente como Ele age, mas Ele age sempre em nosso favor, exatamente porque Ele é misericordioso. E a pergunta que nos resta é exatamente esta: Jesus Cristo, ou melhor, deixamos Jesus Cristo entrar na nossa vida e destruir aquilo que não faz parte da nossa vida? Transformar o nosso lugar, purificando-o em um lugar santo, em um lugar de adoração? Ou nós estamos expulsando Jesus da nossa vida, mais do que deixar Ele expulsar o mal que está dentro de nós? Esta é uma pergunta que deveríamos nos fazer, sobretudo porque o tempo da Quaresma exige isso. Ou seja, nós somos chamados neste período, nos exercícios quaresmais, para uma conversão profunda, para a conversão da nossa existência enquanto cristão, para que possamos nos assemelhar melhor à graça que nos foi dada pelo próprio Cristo. Por isso, se teria que dar um conselho hoje, o conselho é este: deixe Jesus Cristo entrar e mandar embora da tua vida aquilo que não pertence a você. Falávamos de liberdade no primeiro ponto, e o segundo ponto é exatamente isto, ou seja, deixar que a misericórdia do Senhor, ainda que venha com um chicote, ela possa acontecer na tua vida.
que Ele possa destruir aquilo que dentro do teu coração não pertence ao seu ser cristão. E o terceiro ponto é um ponto muito bonito do Evangelho, em que Jesus Cristo vai identificar o seu corpo como o templo. Ele vai dizer que em 3 dias Ele reconstruirá. Portanto, é uma clara passagem sobre a ressurreição. Se nós vemos este templo novo, que é Jesus Cristo, nós vamos compreender então que nós participamos desta vida nova, porque o corpo ressuscitado de Cristo cria novas relações e nos dá a capacidade de um novo modo de ser. São Paulo nos dirá que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, sem nenhuma dúvida. E São Paulo dirá que Jesus Cristo, que é templo, não tinha nenhum pecado, Ele se faz pecado por nós. E o que Jesus Cristo faz com os nossos pecados? Destrói na cruz. Esta destruição dos nossos pecados nos dá a capacidade de uma vida completamente nova. Mas uma vida completamente nova, não que estamos longe daquilo que Jesus nos propõe, mas porque nós também somos membros deste corpo novo. Nós participamos desta vida nova de Cristo. Santo Irineu de Lyon vai nos dizer, ele sabe que nosso corpo não é somente templo, mas é também membro de Cristo. E por isso, aquilo que a nós não se assemelha a Cristo, não é parte da nossa vida. É por isso, quando o Senhor vai nos dar esta capacidade, nos dá de modo, inclusive, desconcertante. E por que de modo desconcertante? O povo de Israel subia até Jerusalém para fazer sacrifícios a Deus, para agradecer a Deus pelos benefícios da liberdade de poder viver uma vida nova. É o próprio Deus agora, em Cristo, que assume os nossos pecados e se oferece em sacrifício. A lógica muda completamente. O próprio Deus se dá em sacrifício por nós. E é por isso que nós somos chamados a viver esta vida nova. Por isso, meus irmãos, penso que neste dia de hoje, nós somos chamados a pensar nesses 3 pontos. Somos chamados a uma liberdade. Para alcançarmos esta liberdade que é própria da Páscoa, seja aquela dos hebreus, que é a nossa, que celebraremos, nós somos chamados a deixar Cristo entrar na nossa vida e destruir aquilo que não pertence, que são os nossos pecados. Não tenha medo disso. Deixa Jesus Cristo vir. E a partir desta destruição, sermos ressuscitados com Cristo, ou seja, viver a vida nova que o Senhor nos propõe. E por isso nós temos que fazer seriamente os exercícios quaresmais da oração, da penitência e da esmola, porque isso tira do nosso coração aquilo que não nos pertence como seres humanos, como cristãos, e nos dá a capacidade de uma novidade na vida de Cristo e na nossa vida também. De tal modo que o nosso corpo, templo do Espírito Santo, faz resplandecer aquilo que Jesus Cristo nos propõe. Por isso, um bom exercício, por exemplo, é olhar todos os dias no espelho e dizer: será que eu estou resplandecendo exatamente aquilo que eu sou chamado? Será que o meu modo de ser demonstra a presença de Jesus Cristo? Será que o meu modo de ser é um louvor a Deus em Cristo? Ou será que nós insistimos em viver dentro da escravidão, dentro da lógica dos nossos pecados, dentro daquilo que nos destrói? Que nesta quaresma, que estamos mais ou menos na metade, nos ajude e que possamos exercitar-nos com seriedade naquilo que nos foi proposto, sempre com o auxílio da nossa Mãe Santíssima Maria. Que assim seja. Amém.